Como eu disse agora, eu sou Aaron Belink, da ABC Associados, parceiro técnico do Easy B3, da B3 no Easy, e bem-vindos, bem-vindas ao nosso primeiro webinar. E desse ano, obviamente, além da situação macro, nós estamos fazendo um evento diferente nessa abertura, que é exatamente um momento em que nós tradicionalmente faríamos nossos workshops de planejamento, planejamento de revisão do questionário, na abertura de cada ciclo. E dessa vez, por estarmos num ciclo longo, num contexto de reforma, nós estamos fazendo um formato diferente, que vai ser explicado agora um pouco mais para frente. Nós temos 3 momentos nesse webinar programados. Vamos procurar fazê-lo com 1 hora e meia no máximo, porque nós sabemos que a produtividade ela cai a partir de um certo volume, de um certo tempo. Então, nós temos 3 blocos. O primeiro bloco, nós vamos fazer uma introdução, uma contextualização, vai ser feita pela Gleice Donini, da B3, que vai já entrar daqui em seguida. E também, depois, uma apresentação sobre o ciclo longo de revisão e as reformas que estão sendo planejadas, e depois sobre, especificamente, a revisão de questionário desse ano e como nós vamos proceder. Então, como eu havia comentado, todas as interações vão ser feitas via chat, para exatamente nós podermos respeitar e aproveitar bem o tempo. Isso posto, passo a bola para a Gleice. Gleice, você pode entrar. Oi, gente, bom dia. Vocês me ouvem bem? Faz Sim. Sim, obrigada. Joia, obrigada. Enfim, para quem não me conhece ainda, eu sou a Gleice Donini, sou a nova superintendente de sustentabilidade da B3. É um prazer estar aqui com vocês, mesmo que virtualmente, né, nos desafios que a gente tem aí hoje. Eu já vou pedir desculpas de antemão, porque eu moro numa avenida, passa um caminhão de vez em quando, um motoqueiro, estavam cortando a grama aqui do canteiro central da avenida, então... Enfim, temos aqui nós o privilégio de estarmos em casa seguros, espero que todos estejam, né, em casa seguros, mas a gente sabe que nem a maioria das pessoas, infelizmente, não podem estar nessa mesma situação que a gente. Então, quero agradecer a vocês por estarem aqui conosco, nesse formato, né, que a gente vai testar também outras oportunidades ao longo do ano. E a ideia aqui é contar para vocês um pouquinho do que a gente vai fazer. Então, espero que em breve, ao longo do ano, a gente possa ter outras interações presencialmente. Então, faz 5 meses que eu cheguei na Bolsa, né? Eu tenho aí uma longa história já de atuação na área de sustentabilidade, tendo passado por grandes empresas como Aracruz Celulose, que nem existe mais, Banco Real, Santander, e nos últimos 5 anos, como head de sustentabilidade da Cielo. Então, eu até brinco que nesse processo do Easy, talvez eu seja uma das mais antigas respondentes do questionário, porque desde que eu estava na Aracruz Celulose, que nem existe mais, né? Hoje é Suzano, em todas as companhias eu respondi o questionário do Easy. Então, assim, conheço muito bem as perguntas e todo o processo e os prós e contras, né, muitas vezes, do próprio Easy. Então, o fato dele ser um indutor de boas práticas, um indutor de mercado, e que a gente sempre, muitas vezes, nas empresas usa o argumento, né? Isso é para o Easy, não, vai pontuar, vamos melhorar essa prática, porque vai refletir numa gestão positiva. Mas, ao mesmo tempo, também do outro lado, em que a gente entende a complexidade do questionário, né? O fato de engajar muitas áreas, os desafios que a gente tem para isso. Então, nesse contexto todo, eu vim para a B3 com o desafio de trazer uma agenda de sustentabilidade ainda mais conectada com o core business. Né? A B3 hoje é o resultado da junção da BMF Bovespa e da CETIP. Então, se a gente pensar, é uma companhia nova, relativamente nova, né? Desde 2017. Então, a gente está completando esse ano 3 anos dessa nova companhia, dessa nova configuração. Então, eu chego na B3 com esse desafio de propor e implementar uma estratégia de sustentabilidade mais conectada ainda com o core business e que também mude a companhia internamente, mas que permaneça, que continue nesse potencial e nesse papel de fazer uma indução de mercado para as boas práticas ESG. Nesse sentido, a gente está trabalhando, e aí é uma das coisas que eu quero compartilhar um pouco com vocês,
e até para que vocês entendam as mudanças que a gente vai propor no Easy esse ano. Então, nessa agenda que a gente está estruturando de um planejamento de sustentabilidade para a Bolsa, nós estamos fazendo uma conexão direta, né, com o planejamento estratégico da própria companhia, e aí a gente determinou 3 pilares de atuação para os 2 próximos anos que a gente quer entregar. Então, o primeiro pilar é justamente ser uma companhia alinhada às melhores práticas de sustentabilidade. Então, justamente nessa configuração nova de B3, a gente tem que refazer alguns combinados internos, engajar mais pessoas para que a gente tenha aí produtos e serviços sempre alinhados com a questão da sustentabilidade. Então, um diferencial já desse ano, a gente, enquanto B3, por uma decisão e até, enfim, uma questão, né, de conflito de interesses, digamos assim, a B3 não participava do processo de Easy. Esse ano, a gente vai participar, a gente vai responder o simulado, para que a gente, então, também aí tenha uma visão de como estamos, quais os planos de ação que a gente precisa estabelecer para que a gente esteja aí também alinhado. Então, esse é um dos entregáveis dentro desse primeiro pilar de ser uma companhia alinhada às melhores práticas ESG. O segundo pilar é fortalecer o portfólio de produtos ESG já existentes na Bolsa. E aí aqui eu estou falando do Easy, do ICO2, de Green Bonds, de commodities. Então, produtos que hoje já existem na Bolsa e que, dado o contexto que nós estamos, de evolução da companhia e de evolução do próprio mercado, de novas demandas da sociedade, demandas principalmente dos investidores, a gente vai trabalhar numa revisão e numa maior conexão desses produtos a esse novo cenário. E aí eu explico já onde a gente chega com o Easy na sequência. E o último pilar, é o terceiro pilar que a gente quer atuar, é justamente abrir novas frentes de negócio ESG. Então aqui eu estou falando de trabalhar numa agenda de negócio de impacto, de novos fundos ESG, para que a gente possa fazer conexão de quem tem dinheiro para investir, por exemplo, fundos como o BID, e as empresas que têm o potencial aí de emitir Green Bonds, por exemplo. Então, essa também é uma das frentes desse terceiro pilar. E uma trabalhar no mercado de carbono. Então, a gente tem sentido que o contexto, né, está muito mais propício à questão do mercado de carbono. A gente teve a carta do Larry Fink, né, que trouxe aí os aspectos da mudança do clima como um driver para os investimentos, se posicionando em desinvestir em empresas que são intensivas em carbono e criar novos produtos a partir dessa temática. A gente tem o relatório do World Economic Forum, né, o relatório que traz os 5 principais riscos, aqueles relacionados à mudança do clima, e aí a Bolsa tem uma estrutura já que potencializaria esse mercado de carbono. Então é um entregável também que a gente está estruturando. Esses 3 pilares, eles têm a intenção de trazer uma nova perspectiva de avanço e de trabalho da Bolsa, e a gente não faz nada disso sozinho. Então, a intenção é que, para todos esses produtos e para toda essa nossa atuação, a gente esteja trabalhando de forma compartilhada e em conjunto. E o Easy, que é um dos nossos principais produtos, né? O driver que nos leva tanto internamente a estar com as boas práticas, né, em dia, e também de mobilizar as companhias, ele é um dos principais produtos deste ano que nós vamos trabalhar. E aí, enfim, vocês que já acompanham há muito tempo a questão do índice, ele tem um papel fundamental nessa agenda junto às empresas e junto à sociedade, e ele cumpriu até aqui um papel super importante de indução de mercado. E a gente entende que agora, neste momento, nesse cenário que a gente está vivendo, ele precisa evoluir. Precisamos dar um salto de patamar com o Easy. E aí é por isso que esse ano a gente está propondo uma mudança estrutural muito importante para o Easy e que na parceria, para que a gente consiga entregar em 2021 um novo Easy, a gente precisa contar com todos vocês ao longo desse ano para que a gente consiga alcançar esses objetivos que a gente vai explorar um pouco nessa conversa de hoje. Então, hoje nós temos 2 objetivos principais. Então, o primeiro é apresentar como será o trabalho de revisão, de reestruturação do Easy ao longo do ano, em que a gente está prevendo, por exemplo, uma setorização
do questionário, para que faça sentido, a partir da materialidade de cada um dos setores, as perguntas e as práticas que serão avaliadas, o uso de Big Data, por exemplo, para trazer algumas informações que nos ajudem na tomada de decisão e na deliberação da carteira, e uma própria revisão da metodologia para que ela traga para os investidores, para que ela responda, né, aos investidores nas demandas de replicabilidade, de transparência do processo de deliberação, enfim. Isso tudo vai ser construído ao longo de 2020 para rodar em 2021, sendo parte do ciclo longo de revisão do questionário. E o segundo objetivo de hoje é justamente apresentar para vocês o processo desse ano, 2020, que nós não temos grandes alterações, a não ser alguns ajustes de perguntas e até algumas perguntas que vão cair do próprio questionário, então para facilitar um pouco já a vida de vocês, né, principalmente nesse período, e o cronograma ao longo desse ano de interações, já considerando também toda essa questão do corona, a gente fez aí uma flexibilização de algumas datas e de alguns entregáveis. Então, é isso que a gente quer contar para vocês ao longo desse ano. Reforço aqui, né, a questão da parceria para a gente é super importante. Então, ao longo de todo esse ano, fiquem à vontade de entrar em contato conosco, de nos procurar, de nos tirar dúvida, de trabalhar com a gente, para que a gente consiga, em 2021, ter um questionário mais adequado à realidade de cada uma das empresas. A gente vai precisar bastante da parceria e contar com o apoio de vocês. Então, agradeço já de antemão aqui a participação ao longo desse ano. Nesse webinar, então, como o Aron comentou, a gente está dividido aí em algumas partes, e eu passo agora a palavra para o Aron, que vai contar um pouco de como será o processo do ciclo longo, de construção do ciclo longo desse ano, para que a gente tenha aí um questionário muito mais alinhado às próprias demandas das empresas, né, de rever linguagem, deixá-la mais conectada com o negócio, menos acadêmica, né? Realmente o Renato vai contar um pouco do processo desse ano, de como são as mudanças. É isso, não? Obrigada. Muito bem. Obrigado, Gleice. Falando de casa, como você disse agora, né, o cachorro latiu justo na hora que eu abri o microfone. E, bom, seguindo aqui, então, com a nossa apresentação, dando essa visão sobre como nós vamos desenvolver, né, o ciclo longo de revisão, nós temos, acho que um primeiro ponto importante nesse olhar, que é exatamente como nós tangibilizamos, né, esses objetivos, essa proposta de valor dentro da nova configuração do ISE, né, ou dentro dessa reforma de metodologia que está sendo feita. Então, do ponto de vista de objetivo, né, claramente o foco é aumentar a atratividade do ISE B3 para as empresas, né, para os investidores e para as companhias, e ter também mais oportunidades de produtos do ISE para o mercado, contribuindo exatamente com essa valorização, com esse melhor aproveitamento do processo, como a Gleice colocou. Dentro disso, né, a proposta de valor tangível colocada para investidores é uma maior transparência na metodologia, isso foi identificado como um obstáculo importante do ponto de vista da maior usabilidade do ISE pelos investidores, e também uma maior transparência do ponto de vista das métricas, ou seja, não simplesmente dar a pontuação como se vinha fazendo no nível máximo do indicador, mas realmente chegar mais detalhadamente, inclusive para investidores. Então, isso tudo a gente vai, ao longo do ano agora, discutir como isso vai ser feito e quais são exatamente os limites, os formatos, onde a Gleice comentou, é muito importante a parceria das empresas e a escuta ao longo dos diálogos que vão acontecer dentro desse ano. Então, assim, nada vai ser feito sem uma consulta e uma boa conversa antes com todas as empresas, como sempre foi. Do ponto de vista das empresas participantes, das empresas listadas, um questionário mais simples, mais curto, mais focalizado, tanto em termos de linguagem quanto em termos de conteúdo, a captura e uso de informação pública, então, não perguntar aquilo que eventualmente nós já podemos saber por outros meios, como um princípio, e ter informações, né, de diferentes fontes que ajudam a aumentar exatamente a credibilidade e a consistência dos dados que nós temos. Também vamos ter um feedback mais completo e mais focalizado para as empresas que participam, exatamente podendo ter um questionário mais ligado ao setor, mais material para a parte setorial de cada empresa.
E, por último, pensando do ponto de vista da sociedade, que também é um dos pilares e um dos stakeholders importantes desde o início do ISE, que continua sendo, é dar visibilidade das companhias com melhores práticas de sustentabilidade, considerando que a agenda, né, já é uma coisa que está pronta e bastante sólida ao longo desses anos todos de desenvolvimento do ISE. Isso, do ponto de vista mais tangível ainda, pensando nos entregáveis específicos que vão tangibilizar isso, né, nós temos duas fases dentro desse processo de mudança, né, o que nós chamamos de fase 1, que é o que está acontecendo ao longo de 2020 para a implantação em 2021, e na continuidade, como isso vai abrir portas para um aumento ainda e para melhoria dessas entregas. Então, um ponto importante é que o uso do Big Data vai permitir exatamente o ganho de escala. A gente sabe que isso é uma coisa desafiante, vou falar um pouco mais para frente, né? E, como a gente pode ver aqui nessa legenda do acesso à informação, nós temos hoje blocos de informação, algumas que são inexistentes, outras que ficam só na mão da B3 e do CISE, né, do Conselho, algumas que estão disponíveis para as empresas e outras que são disponíveis publicamente, conforme os vários tons de azul. Então, como a gente pode ver aqui, do ponto de vista da carteira, né, informações sobre a carteira, hoje, as informações que são disponibilizadas, elas são a composição, o valor, a volatilidade e a ponderação técnica do ponto de vista do mercado, não tanto pensando em sustentabilidade. Nós vamos, a partir agora da fase 1, poder trazer também a transparência no processo de seleção, que hoje fica integralmente só na mão da B3 e do CIS, apesar de alguns critérios serem públicos, mas não é integralmente transparente, né? Indicadores setoriais, que a gente vai procurar ter questionários setorizados agora, a carteira continua sendo uma carteira só, mas o questionário vai poder ser setorizado, assim como o desempenho das empresas dentro de cada setor. E também uma coisa que nós pretendemos ter é a ponderação por sustentabilidade na carteira, ou seja, introduzir, além do critério de mercado, um critério de sustentabilidade na ponderação da carteira como forma de tornar essa ferramenta mais atraente para os investidores e também, de uma certa maneira, reconhecer e premiar as empresas que têm um melhor desempenho em sustentabilidade. E, por último, uma porta que vai se abrir de ter indicadores mais avançados ESG, com uso de Big Data e inteligência artificial, essa nossa sigla BDAI, mas isso é uma coisa para o futuro, uma coisa que a gente abre a porta agora, mas ainda não tem isso totalmente preparado. Em relação às empresas, né, hoje, publicamente, nós temos as respostas aos questionários e aos comentários, isso vai continuar, evidentemente, né, mas nós vamos passar a ter também uma visibilidade maior no monitoramento de mídia e na pontuação das perguntas, que hoje só a B3 e o CISE têm, um desempenho por dimensão e um comparativo macro entre as empresas. Hoje, cada empresa respondente tem o seu e a comparação com o conjunto, isso vai poder ser também dado publicamente, a partir já da fase 1, e um ranking, um desempenho por tema ou por setor, um mapa de riscos ESG e relatórios diagnósticos customizados, né? Os dois primeiros, já na fase 1, nós devemos ter, e relatórios customizados com uso de Big Data, é uma coisa que a gente pretende ter numa fase seguinte, após esse primeiro ano. Nós temos uma área de perguntas e respostas no final, um tempo para isso, mas, obviamente, o chat está aberto. O Renato, que é meu parceiro, trabalha conosco, e mais outras, a Sofia, da equipe da B3 também, estamos online para respondendo perguntas enquanto a coisa vai avançando. Estou vendo o chat aqui ativo, né, mas vou seguir na apresentação para não ficar com ela muito truncada. Qualquer dúvida, o Renato me interrompe, eu tenho que complementar alguma coisa. Muito bem. O que significa, então, essa fase 1, essa reforma na metodologia de seleção e gestão da carteira? Quais são as entregas tangíveis que nós vamos ter sobre isso? Então, a primeira delas, muito importante, é a setorização do questionário. A ideia é que nós aproveitemos as melhores práticas, as melhores informações hoje sobre materialidade setorial. Nós fizemos um mapeamento, né, dos vários benchmarks internacionais, como está aqui ao lado, né, vendo o que a SASB tem feito, o que a SAN, né, agora a parte da Standard & Poor's, antes era a Robeco SAN, o GRI, né, e também o Sistema B, são benchmarks que nós identificamos com grande aceitabilidade, com olhares diferentes entre si, mas que todos eles, de uma certa maneira, têm que contribuir e são muito importantes nesse processo de revisão nosso. Então, pensando nesse conjunto, nós vamos trabalhar uma materialidade setorial para você poder fazer um questionário
setorizado, de modo que as empresas elas respondam perguntas que têm a ver, que são materiais para o seu setor mais específico. Também vamos ter canais de divulgação diferentes, melhores. Então, a ideia é ter uma plataforma onde essas informações sejam acessíveis, um relatório de transparência ativa, que é um nome geral para uma ferramenta que nós estamos desenvolvendo exatamente para compilar e agregar essas informações em períodos mais prolongados de tempo, então semestrais, anuais, trimestrais, e o SMART, que é a ideia de um sistema de monitoramento em tempo real, ou num tempo bem curto, partindo do clipping, melhorando o clipping que nós já temos, o monitoramento de mídia que nós já temos, evoluindo cada vez mais com ferramentas de inteligência que permitam fazer isso numa escala maior, numa precisão maior. Também a ideia é nós incorporarmos métricas externas e informações públicas. Então, isso também já nesse período, nós estamos identificando quais são as melhores ferramentas, as melhores formas de fazer isso, mas trazer tanto do noticiário quanto de bases estruturadas e indicadores que outras organizações produzem para o nosso processo de avaliação e de análise das empresas. Também o processamento e análise de informações combinadas externamente. Então, como a gente vai ter agora diferentes fontes, isso é uma coisa importante, nós vamos poder combinar essas informações de uma maneira diferente do que nós tínhamos até então, em que a informação que era trabalhada, ela vinha exclusivamente da resposta ao questionário e das evidências a essas respostas, tudo autodeclaratório, com um clipping mais tradicional e com expertise do conselho. A ideia é a gente ter uma forma mais estruturada de fazer essa combinação. E, por último, uma coisa também muito importante, nesse processo todo de focalização, de simplificação, não perdermos, né, a agenda que foi construída ao longo desses 15 anos, que, como a Gleice mesma comentou, é uma alavanca muito importante para as empresas trabalharem as práticas internamente, e a ideia é não perder isso. Vamos trabalhar isso de uma maneira sintetizando e convertendo partes do questionário que hoje são perguntas no que nós estamos chamando de protocolos temáticos, que vão ser uma base de apoio ao trabalho de acesso e avaliação de informações públicas. Então, assim, vocês vejam que é um volume grande de entregas, é ambicioso, mas que nós acreditamos que é possível de ser feito e que vai ser trabalhada com participação de todas as empresas. Muito bem. Seguindo aqui nessa tangibilização, as medidas, né, que nós estamos procurando do ponto de vista dessa redução do questionário, como isso vai ser feito. Né? Então, de um ponto de vista geral, são 3 grandes atuações. Primeiro, eliminar perguntas que não discriminam mais as empresas. Então, na medida que a gente tenha como manter a agenda integrada, a gente pode diminuir essas perguntas. Trabalhar com materialidade setorial e com agrupamento temático, ou seja, as perguntas que hoje são vistas, às vezes, de uma maneira redundante no questionário, ou temas que aparecem em diferentes dimensões, ou dentro da mesma dimensão, em diferentes critérios, né, como uma crítica que a gente já viu muitas vezes. Nesse novo formato, nós vamos poder agrupar essas perguntas e visualizando de uma maneira muito mais prática, muito mais fácil para as empresas. Né? E também incluindo essas fontes externas, como a RepRisk, né, que é muito conhecida, que trabalha com monitoramento de mídia em grande quantidade, é uma das empresas que apoia o processo seletivo do Dow Jones, que é um benchmark muito importante, pioneiro mundialmente. Então, nós estamos vendo, por exemplo, a RepRisk ou outras fontes que podem fornecer métricas. Isso, de um modo geral, vai nos ajudar a fazer essa redução do questionário muito robusta a partir do próximo ano. Neste ano, ele continua com o mesmo jeitinho, como a gente vai falar no segundo bloco, no próximo bloco dessa apresentação. Em relação às dimensões específicas, o que está sendo pensado? Na dimensão ambiental, econômico-financeira, geral e social, nessas 4 dimensões, basicamente são essas 3 grandes medidas gerais que vão atuar. Na dimensão governança corporativa, como tem uma regulação forte e bem específica, a gente acredita que também, além dessas medidas gerais, a gente vai poder trazer temas que estão tratados no formulário de referência e já extrair isso diretamente dos formulários, não simplesmente tendo que perguntar novamente uma informação que já está no formulário de referência. Isso vai permitir um enxugamento bom do questionário. A dimensão mudança do clima, ela deve ser substituída pelo um relatório do próprio CDP. Essa é uma ideia que a gente já discutiu no passado e agora a ideia é implementar isso efetivamente. Então,
não tem mais um questionário, não haverá mais um questionário mudança do clima. As questões de clima, sim, continuam importantes, porém endereçadas por via do CDP. E, finalmente, a dimensão natureza do produto, que tem uma característica muito própria de ser uma dimensão de screening negativo em relação a determinados produtos. Na medida em que o questionário seja setorizado, ela deixa de ser necessária, né, e será, então, eliminada, vai deixar de existir a dimensão natureza do produto. Eu acho que, para quem acompanha o ISE há bastante tempo, essa é uma notícia que muitos acho que achavam que nunca iam ouvir essa notícia, mas sim, a ideia é exatamente essa. Com a setorização, a gente vai poder fazer essa mudança importante. Prosseguindo, alguns exemplos de como é que esses cortes podem funcionar. Nós fizemos uma prévia, isso, obviamente, de novo, é um exercício. Nós vamos fazer isso ao longo do ano todo, com muito diálogo com as empresas e ouvindo os vários stakeholders, investidores, a sociedade, mas vendo a dimensão geral, né? De 60 perguntas que nós temos hoje, nós vimos que 7 discriminam um pouco as empresas, quase não discriminam. 3 delas possivelmente vão poder ser trabalhadas pelos protocolos temáticos, que a gente vinha chamando de protocolo LISA, mas para dar mais amplamente, está chamando de protocolos temáticos. 2 delas vão variar conforme a setorização, então alguns setores vão ter, outros não. Outras 2, nesse ajuste transversal de temas, elas são sobrepostas com a dimensão governança corporativa, também podem cair, e 2 delas têm a ver com legislação e também não vão ser necessárias, tinham a ver com campanhas políticas, que agora já não é mais uma questão. Então, veja, são 44 perguntas que vão ficar, podemos tirar 16 perguntas dentro dessa primeira análise, e aí tem aqui o Gap Analysis, que é o próximo slide que eu vou explicar, que é um trabalho ligado a essa questão da setorização, que vai permitir uma redução ainda maior. É isso que nós estamos contando, a gente está fazendo esse trabalho, é um trabalho muito grande, mas que a gente vai falar um pouco mais para frente. E depois a questão da dimensão de governança corporativa, outro exemplo que nós fizemos, hoje tem 55 perguntas, dessas nós temos várias que não discriminam, 14 que não discriminam as empresas, 6 delas que têm a ver com multas de penalidades que podem ser obtidas por meio de Big Data, de fontes públicas, 4 que têm a ver com o formulário de referência, podem ser pegas por lá, uma que também diretamente está no formulário de referência, e uma delas que é de sobreposição com a dimensão geral. Então, vejam que a gente consegue aqui ter uma redução bastante grande na quantidade de perguntas também, antes desse gap analysis que a gente está falando. Muito bem, e qual que é a ideia do gap analysis, né? É exatamente a questão do uso desses benchmarks de materialidade setorial, né? Como todo mundo acho que já viu, já passou por isso, a ideia de fazer uma setorização, ela faz todo sentido quando a gente pensa que para algumas empresas certas perguntas não são relevantes e para outras são muito relevantes, ou que há pesos diferentes conforme o setor, mas a dificuldade de desenvolver isso de uma maneira precisa é muito grande. Então, houve um desenvolvimento no mundo todo, nos últimos anos, forte nessa direção dessa materialidade, e o que nós estamos fazendo, então, é comparar o questionário EASY, como está aqui do lado esquerdo, que tem 358 perguntas, na versão 2019, com benchmarks. No caso aqui, o exercício que a gente está mostrando foi feito com a SASB, mas a ideia é que a gente vai olhar isso frente a vários benchmarks, né, pegando um setor, por exemplo, o setor de construção de imóveis, né, de construções residenciais e comerciais, mas construção imobiliária, não construção de infraestrutura, e comparamos com a dimensão geral, né? Então, foi um exercício assim, para ver como funcionaria essa gap analysis. Então, na dimensão geral, nós temos 60 perguntas, e nós temos aqui no nosso benchmark 4 dimensões, né? Ambiental, de capital humano, de modelo de negócio, inovação, liderança e governança, que tem ao todo 13 indicadores. Então, nós comparamos, né? Dessas 60 perguntas, 33 delas casam com esses indicadores, né? Elas acabam cobrindo, se relacionando com esses 3 indicadores. Uma pergunta feita de uma maneira diferente, evidentemente, como a SASB pergunta, diferente de como o EASY pergunta, mas nós estamos falando do mesmo assunto, o que é suficiente para fins dessa análise de materialidade setorial. A ponderação que vai ser feita e a maneira de perguntar
é um segundo capítulo no processo que vai acontecer ao longo desse ano. Mas então, nós temos um match, né, de perguntas que vão ter, então, revistas e consolidadas, né, dentro do novo questionário do ISE. Então, eu vou pegar essas 33, nós vamos trabalhá-las pensando que neste setor de construção de imóveis, elas são relevantes, são materiais. E aí nós temos dois gaps, né, que podem acontecer. Então, do lado do questionário ISE, tem 27 perguntas dessas 60 que não estão relacionadas ao que é material para esse setor nesse benchmark. O que nós vamos fazer com elas? Ela pode se manter como uma pergunta do ISE, se houver uma avaliação do processo nosso aqui de consulta, de que ela, sim, no contexto brasileiro, dentro da lógica de materialidade do ISE, ela deve permanecer. Ela pode também ser tratada de uma maneira diferente, como um protocolo temático, ou seja, o assunto não vai ser esquecido, mas ele não vai ser mais uma pergunta, ele vai ser um assunto a ser trabalhado dentro do uso de informação pública e dentro do tratamento de mídia e de reputação, né? Então, é uma outra forma de olhar esse tema, mas ele continua relevante. E, por último, ela pode realmente ter alguma coisa que ela não casa para aquele setor e ela, então, vai ser descartada no questionário daquele setor, o que não quer dizer que vai ser descartada em todos os setores, né? Então, esse gap analysis, vocês podem imaginar como ele é trabalhoso, considerando que nós temos aí dezenas de setores, né, que vão estar ativos. E o outro gap, que a gente chama de gap 2, é a questão daquilo que, eventualmente, no benchmark não foi coberto pelas perguntas que estão no ISE e que, eventualmente, deveriam ser incluídos no novo questionário ou poderiam ser desconsideradas se a gente entender que o benchmark trouxe aquele item, mas que, no contexto brasileiro, ele não cabe, né, no contexto específico. E aqui, aquela coisa que eu já comentei, que, além da SASB, nós estamos estudando a SAM, a GRI e o Sistema B dentro dessa nossa análise de gaps. Então, o resultado dessa análise ele vai ser gradualmente debatido ao longo do ano, né, para que as empresas possam entender como isso está afetando cada um dos setores, né? Então, é importante alertar aqui que esse processo ele vai passar por várias etapas de revisão. Então, uma primeira visão de materialidade seguramente vai ser melhorada, refinada em fases seguintes dentro desse processo, ainda nessa primeira fase e, obviamente, no futuro continua tendo uma melhoria, como sempre foi a forma que o ISE trabalhou. Então, isso continua. Então, o que significa isso, tentando comparar as nossas metodologias, né? Como era, como vai ficar. Então, na metodologia atual, nós temos vários questionários organizados em dimensões, critérios, indicadores, né? E perguntas-mãe, perguntas-filhas e alternativas, né? E os critérios, tipicamente, têm política, gestão, desempenho e cumprimento legal. Então, uma estrutura em que as perguntas estão alocadas nos questionários, elas pertencem ao questionário, né? Então, iguais para todas as empresas, uma vez que o questionário é único. Então, são 35 temas transversais que estão presentes aqui, não estruturam o questionário. São 358 perguntas, como eu falei, uma fonte, que são as respostas das empresas, não é setorizado, e a materialidade ela fica, de uma certa maneira, a critério da respondente, da empresa que responde, pensando em que medida aquela pergunta de caráter mais genérico se aplica ao caso dela. O que vai acontecer na nova estrutura? Nós vamos ter um banco de perguntas, ou seja, naquele processo de gap analysis, né, e de tratamento dos gaps, nós vamos gerar um grande banco de perguntas onde estão perguntas de todos os setores. Agora, esse banco de perguntas ele vai ser filtrado na hora de gerar o questionário focalizado. Então, a empresa vai informar que setores ela está vinculada, se for um grupo empresarial, vai ser mais de um setor, isso tudo vai ser considerado. Conforme a materialidade daquele setor, né, isso vai trazer determinados temas, determinados indicadores, né, no caso aqui, os azuizinhos claros tem a ver com os azuizinhos claros, os escuros com os escuros, e os azuizinhos claros aqui vão indicar que algumas perguntas do banco de perguntas são selecionadas para o questionário focalizado. Então, vão ser tanto os questionários quanto os setores estiverem sendo trabalhados, né? E nós temos aí algumas dezenas de setores que fazem parte do processo. Não lembro o número exato agora, mas alguma coisa como uns 70 setores ao todo, nem todos estão
elegíveis ao ISE, nem todos estão no Ibovespa. Nós estamos trabalhando aí um conjunto, alguma coisa como 40 setores, mais ou menos nessa faixa. Vão ter vários questionários nessa direção. Todas as empresas elegíveis vão poder ter o seu setor conforme a classificação que a B3 hoje usa para setores, então a gente não vai mudar essa classificação setorial. Então, a empresa vai entrar no processo do ISE pelo setor que ela hoje consta na B3. Isso é muito importante para não criar nenhum tipo de conflito, nenhum tipo de ruído. Muito bem, a resposta ao questionário focalizado ela vai ser combinada com informações públicas que nós vamos coletar usando ferramentas de Big Data, de análise de notícias, da melhor maneira possível e melhorando ano após ano, e também com fontes externas. No caso aqui, por exemplo, a gente colocou o mapa da RepRisk de temas de maior ou menor risco detectado por determinado setor, para determinada empresa. Então, essa informação vai ser combinada e isso vai levar à deliberação da carteira. Então, resumindo, um banco de perguntas selecionadas numa base comum, mas por gerar um questionário focalizado por materialidade setorial, né, alinhado isso com benchmarks internacionais, né, usando 3 fontes diferentes de informação, né, a própria resposta das empresas, a mídia e os dados públicos, e tratando os nossos temas que são mais genéricos via os protocolos temáticos, ou seja, aquilo que não tiver no questionário focalizado, mas é importante de um ponto de vista macro, vai ser sinalizado também via esses protocolos temáticos que vão apoiar a pesquisa de informação pública. Ok? Muita informação, imagino, mas já vamos chegar aqui nas perguntas e respostas no final. Um exemplo do que seria o relatório, né, o RTA, aqui obviamente é só um exemplo ilustrativo, a gente vai trabalhar muito nessa ferramenta ainda para que isso fique claro, mas imaginando um relatório, ele tem, num primeiro bloco, as informações que vêm do questionário, então a gente pode ter um score, né, com desempenho por dimensões e indicadores da empresa, comparando o máximo, o mínimo e os vários setores, um ranking por setor, então a gente vai ter as empresas daquele setor para cada um dos temas que são considerados materiais, como foi o desempenho dessas empresas, então um comparativo, e finalmente um desempenho consolidado para os vários temas materiais que tem a ver com aquele setor. Então, informações bem mais precisas. De novo, né, só alertando que a gente sabe que tem muita sensibilidade esse tipo de informação, né, colocar empresas comparadas entre si, colocar as empresas num processo de ranqueamento, sempre é uma coisa muito delicada. E aí tem a questão da precisão da ferramenta, da precisão das respostas. Então, a ideia é que exatamente pela transparência do processo todo, pela clareza, pela focalização, a gente possa dar esse passo. Agora, isso vai ser feito, obviamente, em conversas muito discutidas previamente com as empresas, passando pelas consultas, discutindo com investidores também. Então, acho que assim é importante todo mundo estar tranquilo, tranquila, de que não vai chegar um pacote pronto e, de repente, as empresas vão ter os seus dados escancarados de uma maneira que possa ser prejudicial a elas. Vamos, então, ver isso com cuidado ao longo do caminho. Isso vai ser, temos o resto do ano todo para discutir, trabalhar isso, e ainda o começo do ano que vem para refinar os termos específicos do questionário, né, que ainda a gente tem um processo de consulta pública do ano que vem, em cima do primeiro draft de questionário, no caso, questionários temáticos focalizados. Bom, segundo bloco que a gente imagina que vai ter o nosso RTA, o Relatório de Transparência Ativa, são as informações públicas, né? Então, aquilo que a gente tem de reputação, de mídia, aquilo que a gente pode capturar diretamente, menções positivas e negativas em relação às empresas. Ainda vamos construir detalhadamente como isso vai funcionar, e isso vai ser melhorado ao longo do tempo, ao longo dos anos, né? E aqui é um exemplo, como eu já comentei, do mapa de calor de aspectos ESG, que a RepRisk traz. Então, para cada empresa, no caso aqui, chamou de Banco RTA, uma empresa fictícia, né? Obviamente, em novembro de 2021, né, o que a RepRisk identificou em relação a esta empresa em particular, do ponto de vista do seu mapa de calor de temas sensíveis ESG, estaria marcado aqui. Então, aqueles
mais críticos estão marcados em vermelho, né, e segue a escala de cores. Então, esse é um exemplo, não está dito que vai ser exatamente isso que vai entrar, a gente vai consultar ao longo do caminho, mas acho que dá uma ideia do tipo de informação que nós pretendemos trazer. E, de novo, né, a gente acredita que isso vai ser muito interessante para as empresas, porque a ideia é que elas tenham uma visão sobre si muito melhor, muito mais apurada do que aquela que elas tinham anteriormente. E, finalmente, então, como nós acreditamos que isso vai acontecer, eu falei bastante sobre consultas. Né? Então, para produzir o questionário 2021, que é o questionário resultante do ciclo longo de revisão que está acontecendo agora, análise e definição dos benchmarks, ver as materialidades setoriais, fazer a primeira versão do novo questionário e iniciar as reformas do sistema, tudo isso acontecendo agora em 2020, e acompanhando, né, obviamente as datas podem ter algum ajuste, mas em princípio a gente vai ter uma consulta pública online, começando no final de maio, indo até o final de junho, um diálogo que, em tese, por ser um evento presencial de 2 dias, pode ser que ele tenha que mudar o formato conforme a evolução aqui da pandemia no Brasil, mas é uma discussão profunda que abre, né, e informa a consulta pública. Em 15 de julho, um quarto diálogo, ou seja, trabalhando a devolutiva da consulta pública, já tendo uma primeira revisão sobre esses vários temas que vão estar sendo mudados, e um quinto diálogo lá em setembro, amadurecendo e trazendo mais à tona aquilo que foi discutido e as outras escutas que forem feitas. E, finalmente, em 3 de dezembro, no Fórum 15 anos, a ideia é apresentar o estado da arte de onde nós nos encontramos. A redação detalhada, a gente acredita que vai ser trabalhada ainda na V2, V3, V4, do novo questionário, dos novos questionários, vai acontecer no primeiro semestre, na consulta pública do início do ano que vem. Por isso mesmo, é o ciclo longo. Muito bem. Acho que esse foi o primeiro pacote. Desculpem a enxurrada e a demora. E não sei se o Renato, que está pilotando o chat, quer comentar alguma coisa para eu falar. Eu vou abrir o chat também para eu poder ver. A gente está tendo algumas dúvidas pontuais aqui que eu já estou tirando. Por exemplo, a Edvânia perguntou o prazo para responder o questionário desse ano, né? A gente já vai mostrar, Edvânia, no próximo bloco a gente vai falar do questionário desse ano, né? E a gente está tendo algumas, assim, acho que perguntas ainda não respondidas. Veio uma pergunta, até tinha mandado para o Lauro no chat, eu não sei se ele chegou a ver, sobre a utilização do CDP como referência aqui para a dimensão mudança do clima, né? A gente tem uma pergunta sobre quem tem controladas, né? O Felipe está reforçando ali, né? Que tem controladas e eventualmente não responde, faz o relatório do CDP para essas controladas, como é que faz, né? E eu também já recebi uma dúvida sobre empresa que tem a sede fora do Brasil e relata no CDP a partir da sede, né? Não faz o preenchimento do relatório aqui no Brasil. Como é que vai ser feito nesses dois casos, né? Para quem tem controlado e não responde, para quem tem sede em outro país e responde por lá. Então, não sei se o Aaron comenta, se o Lauro está com a gente aqui, se ele pode também complementar alguma coisa, né? Bom dia. Se quiser, eu posso ajudar, aí, mas vai lá, Aaron, pode falar. Então, um comentário bem rapidinho. A gente conversou, né, quando pensou nessa possibilidade, eu e o Lauro já trocamos umas ideias. A ideia é que a gente vai manter a lógica do CDP, ou seja, o CDP tem um processo, uma lógica dele, e a ideia é que nós vamos trazer para o processo do EASY os resultados que o CDP traz. Essa conexão ela vai ter que ser pensada de uma maneira compatível, vamos dizer assim, com o processo seletivo do EASY, e talvez tenha algumas limitações nessa comparabilidade, mas a ideia é não mudar nada dentro daquilo que o CDP faz, que é uma metodologia global que deve ser mantida. Mas, Laura, por favor, complemente aí. Não, acho que explicou muito bem, Aaron. Na verdade, a ideia é manter a metodologia do CDP. As controladas não passam a responder se ela já responde através do uma holding. Eu vou pegar o exemplo aqui dos meus amigos da Ecorodovias, que eu sei que participam com as várias subsidiadas dentro do EASY. Continua respondendo como grupo Ecorodovias, e aí abrange todas. A única questão é que tem que ter essas empresas, a gente vai ter que dar o check para ver se os dados dessas empresas estão contidas nas respostas. É um procedimento que o CDP já faz. Para as empresas que são internacionais e multinacionais e que estão aqui no Brasil, também tinha uma pergunta aqui. Minha empresa é europeia e como é que vai ser? Essa empresa entra no processo como a gente chama de See Another, que é como a gente trata isso.
Então, se uma empresa já responde lá fora, contanto que os dados delas estejam contidos na resposta global, a gente leva em consideração a resposta global. A ideia é que, neste caso, quando possível, a empresa passe a responder como uma empresa regional. Eu vou dar um exemplo da Enel, que já tem começado a trabalhar nessas questões para fazer uma resposta regional, e algumas outras empresas também têm passado a fazer respostas regionais do CDP, até para melhorar o processo de gestão sobre o tema, porque uma coisa é você ter o guarda-chuva do global, outra coisa é como é que você desdobra isso no regional. Então, um pouco essa é a ideia que a gente tem aqui. Beleza, Laura. Você viu a dúvida da Cecília? Isso. Então, 6 dimensões, mas na verdade, Cecília, né? A Cecília pergunta se a partir de 2021 vão existir 6 dimensões. Na verdade, talvez as dimensões, do jeito que a gente conhece, elas até percam um pouco o sentido dentro dessa nova mudança. Por quê? Porque imagina que toda a filtragem temática, a maneira como a coisa está funcionando, ela vai, por exemplo, reagrupar tematicamente várias questões, né? Então, talvez não estejam nas mesmas dimensões. O que nós estamos imaginando? Nessa transição, a gente tem a possibilidade das empresas poderem enxergar tanto um questionário com agrupamento novo, vamos chamar assim, que tem uma lógica de temas, quanto um agrupamento dentro das dimensões que o Easy tem hoje, né? Então, assim, a dimensão trans do produto realmente não vai haver mais, com certeza, e a dimensão mudança do clima vai ser um aporte vindo direto do CDP. Então, assim, seriam, na verdade, 5 dimensões que ficariam, mas ainda assim, a própria ideia de dimensões, eu acho que ela vai se diluir ao longo do caminho, talvez vire uma outra forma de olhar as dimensões, talvez tenha um olhar mais temático. A gente sabe que as empresas têm, às vezes, métricas internas que estão calcadas no ISO, então a gente vai fazer isso com cuidado, para também só não perder o rumo aí nos planos que tenha feito. Então, tem esse cuidado ao longo do caminho. Tem uma pergunta aqui também sobre o lançamento de um yearbook, né, parecido com o da Roberto Sam. A gente não tem exatamente claro de que maneira poderia ser produzido, né, um yearbook. A ideia é que a plataforma nossa ela tem as informações disponíveis sobre as empresas na medida em que elas estejam viabilizadas, né, o RTA e as informações que foram sendo reunidas. Tem diferenças grandes no modelo da Roberto Sam, no modelo do Dow Jones, do que aquele que nós fazemos. Por exemplo, a questão de perguntas abertas, a questão de uma avaliação, né, a partir de uma resposta aberta das empresas. Então, não está claro ainda como a gente poderia fazer uma coisa dessa maneira, não. Vai ter mais informação pública, não sei se no formato como esse de yearbook, não. Sobre ranking setorial, se vai ficar público, a ideia é que sim, quando a gente fala num ranking, a gente está pensando que eu tenho que dizer onde cada um está dentro desse ranking, e isso colocaria, né, as várias empresas. Como eu comentei, a gente sabe que isso é uma coisa delicada, acho que a B3 está muito atenta ao quanto isso vai impactar, né, as empresas e o conforto das empresas em participar do processo. Ao mesmo tempo, existe a demanda por transparência, a demanda dos investidores sobre informações mais claras. Então, a ideia é que a gente tenha essas informações, sim, públicas. Vamos entender agora qual é a maneira de fazer isso e qual é o nível de detalhe que é cabível, né, para que as empresas não tenham dificuldade em participar. E uma pergunta que foi feita ali acima pelo Saulo, só para confirmar que tem a ver com isso, a ideia é que as empresas tenham, sim, sempre a oportunidade de validar e comentar as informações que vão sendo apuradas sobre elas em fontes externas. Então, assim, aquilo que vai estar no RTA, que tem a ver com informação pública, a ideia é que a empresa tenha a condição não de editar a resposta, que aquilo foi identificado, porque aquilo que foi identificado é o que é, mas, obviamente, de comentar ou complementar. Então, assim, a ideia é que seja uma investigação consistente, sólida, né, do ponto de vista metodológico, do ponto de vista de isonomia, de aplicação. Então, assim, mantendo essa solidez, obviamente, a empresa que tiver uma dúvida, tiver um comentário, ela vai ter essa oportunidade de fazer antes da informação via público.
Então, pergunta do Luiz sobre o ranking, uma avaliação para setores com poucas empresas. Esse é uma questão crônica, né? A gente sempre, no ISE, teve essa dificuldade de poder fazer uma avaliação setorial. Nós estamos partindo do princípio, vamos dizer assim, de que o nível de dificuldade dos questionários, apesar de tratar de temas diferentes, eles são equivalentes, um pouco como acontece no Enem, né? Aquela teoria de resposta do item. Então, assim, se procurar trabalhar os dados e as respostas de uma maneira que, apesar das perguntas serem diferentes, o grau de dificuldade delas é semelhante e isso permite fazer uma comparabilidade. A gente já viu nos benchmarks que isso funciona num nível de agregação maior, às vezes não num nível de agregação menor. Então, tanto o CDP como a SAM e outros que a gente já identificou, quando você fala numa comparabilidade entre empresas num nível detalhado, isso só é possível quando você entra no setor e você tem perguntas parecidas. Mas num agregado, eventualmente dá para comparar empresas de setores diferentes com uma métrica mais agregada. A gente pretende ir nessa direção, vamos ter que trabalhar em cima de simulações daquilo que vai ser o novo questionário respondido, mas a ideia é que ele só faça comparações entre coisas que são consistentemente comparáveis. E, eventualmente, um setor pequeno ele vai ter uma empresa que só tem ela vai ter só a pontuação dela naquele nível de granularidade. Né? Então, ela não vai estar sendo comparada com ninguém naquele nível detalhado, mas no agregado ela vai entrar na comparação geral. Banco de melhores práticas ou placa de Desculpa, destaque. Aron, desculpa, posso só complementar? Então, lógico, por favor. Essa questão de uma única empresa no setor, enfim, a gente também quer trabalhar no engajamento maior das companhias. Tá? Então, até uma das discussões é o limite da carteira, para que a gente possa ter mais empresas participando e que todos os setores que são, né, representados na Bolsa, eles também possam ser representativos no ISE. Então, aí é um trabalho do lado da Bolsa, de engajamento das companhias, para que elas participem do processo do ISE. Então, no paralelo, a gente também vai estar trabalhando nesse sentido, para que tenhamos um número maior de empresas, e aí, assim, é o papel da Bolsa de indução das boas práticas de mercado. Então, é por isso que é importante, mesmo que seja uma única empresa representativa no setor, vamos pensar, sei lá, hoje temos uma no setor de saúde, outras companhias poderão se juntar e aí a gente vai fazer esse trabalho para que tenhamos um número ainda maior de engajamento e de temas materiais sendo tratados pelos diversos setores. É isso. Perfeito. Aron, então, acho que antes de você... contar com vocês. Acho que antes de você entrar na pergunta do Fernando, eu recebi no privado aqui de 2 pessoas um pouco de curiosidade sobre a reponderação da carteira, né? Não mais por setor, mas por empresa, né? Se quiser complementar alguma coisinha só sobre como está sendo esse trabalho, talvez a própria Gleice, né, pode comentar um pouco também como que a B3 está trabalhando isso, né? Tá, Gleice, quer falar primeiro ou quer que eu comente? Pode comentar, onde complemento. Tá. Então, a ideia da reponderação, usando o critério de sustentabilidade, por exemplo, a gente ainda vai trabalhar nisso, estamos discutindo com o pessoal de índices da B3, estão trabalhando fortemente, mas, de uma certa maneira, aumentar o peso que uma empresa tem na carteira conforme o desempenho que ela tenha no ISE. Então, assim, as empresas que desempenham melhor, elas têm um prêmio, vamos dizer assim, aumentando, isso seria uma possível forma, um prêmio aumentando a participação, o peso dela na carteira. E isso seria, de uma certa maneira, rebalanceando os pesos que as empresas que performaram pior têm. Mas isso é uma das formas, tem várias formas de fazer isso, né, fazendo agrupamentos, fazendo clusterização das empresas, e é exatamente isso que o pessoal da área técnica de índice está vendo. Mas a lógica é essa, premiar com mais peso as empresas que desempenham melhor em sustentabilidade, de acordo com o critério do ISE, e, obviamente, proporcionalmente, as empresas que desempenharam pior vão ter menos peso na carteira. Isso sem ferir a questão de concentração de papéis, a concentração de peso setorial, isso, obviamente, esse cuidado sempre existe.
Justamente. Então, com a equipe de índices, a gente também está trabalhando. Então, são vários processos que a gente, né, já está começando. E aí, um deles é justamente com a equipe de índices que está engajada para que a gente faça essa reponderação, justamente atendendo também as demandas do investidor. Então, nesse processo, a gente vai ter vários momentos em que os investidores serão consultados, eles poderão opinar nesse processo que a gente está construindo em conjunto, porque no fim do dia, o índice, além de ser um bom indutor de práticas nas companhias, no fim do dia ele é um produto de bolsa. Então, ele deve servir aos investidores, às suas estratégias, aos seus clientes. Então, é com os investidores que a gente vai fazer isso em conjunto, também discutindo um pouco de como será a questão da metodologia, junto com a nossa equipe de índices. Então, a gente vai contemplar tudo isso no processo e, à medida que a gente for evoluindo ao longo do ano, a gente também vai compartilhando com vocês. Perfeito. Então, respondendo aqui a próxima pergunta, né? Banco de melhores práticas, práticas em destaque. Existe essa intenção, mas não é uma coisa para ser feita nesse momento. A gente acredita que primeiro tem que resolver essa grande posição da metodologia para depois, eventualmente, trabalhar nisso. A gente sabe que é uma coisa que pode ser interessante, mas, por enquanto, ela está no estacionamento. Em relação ao alinhamento de datas com o CDP, né? A ideia é que nós vamos usar sempre a informação mais recente disponível pelo CDP no momento de seleção da carteira do EASY. Então, muito possivelmente, a gente vai ter uma defasagem no primeiro momento, a gente vai trabalhar com o resultado, vamos dizer assim, o penúltimo que o CDP tem disponível. Empresas que eventualmente estejam respondendo pela primeira vez o CDP, então não tem ainda um resultado no exercício anterior, vão ter que ter um tratamento especial, uma consciência para elas não serem prejudicadas em função disso. A ideia é que as empresas todas, né, e cada vez mais, tenham um CDP para a gente poder ter essa comparabilidade, mas não prejudicar aquelas que ainda não têm. Mas sempre assim, usando a nota mais recente disponível e atualizando isso no site, no cálculo de desempenho da empresa, conforme saia a nota nova, assim, do CDP. Então, num certo momento de seleção da carteira, vai ter que ser um dado um pouco mais antigo, mas assim que o CDP disponibilizar a nova rodada, isso é atualizado no site, na pontuação, nos rankings. Arão, posso complementar só uma coisa? Por favor. O normal do CDP, a vida normal, eu estou falando isso em 2016, 2017, é a gente lançar o score dentro do ciclo, dentro do ano do ciclo. A gente não fez isso em 2018 por causa da reponderação e da reestruturação que a gente teve no sistema e no questionário. Em 2019, porque a gente ainda arrastou, mas nesse ano as empresas vão receber a comunicação essa semana ainda do CDP sobre isso. Nosso plano é lançar o score dentro do ano vigente. A gente está com um baita plano para poder fazer isso. O score deve ser lançado ainda em novembro desse ano, então dá para usar o score ainda dentro desse processo. E a ideia do CDP é manter ou voltar a manter o processo dentro do ano. A gente está aí com, enfim, cada ano é uma surpresa diferente. Esse ano tem essa questão do Covid, mas a gente vai lançar um comunicado sobre isso também. Mas a ideia é o CDP está com um plano para lançar o score na primeira ou segunda semana de novembro. Beleza, então acho que é isso. Se isso acontecer, perfeito, a gente vai ter tempo de incorporar no processo de análise e montagem da carteira. Caso não, vamos usar o último disponível. Juliana, a sua pergunta é em relação ao CDP ou em relação ao EASY? Sobre as datas deste ano estão mantidas. As do EASY, a gente vai mostrar o calendário no final. Então, a gente vai terminar com todas as datas claramente colocadas. A gente vai ter um adiamento, a gente já vai falar disso, tá bom? Aguenta um pouquinho, a gente já entra nesse item. Aliás, acho que a gente já podia entrar, né? Porque senão o adiantado da hora aqui, estamos com 1 hora já, a gente queria fazer em 1 hora. Então, Moia, vamos passar a bola para você, pode ser? Vamos sim. Se Então, puder virar o slide para mim. E aí, para quem estava me mandando dúvidas no privado, agora pode mandar para o Aron ou para a Sofia Borges, que a gente troca os papéis aqui, né? Então, começando, nesse cronograma do EASY, algumas pessoas, a Juliana perguntou agora, né? Algumas pessoas também perguntaram para mim no privado. Esse cronograma, ele está lá no site, né? Então, entrando no site lá, easyb3.com.br, tem um menu de atividades, né? Ele já é o primeiro item desse menu.
Então, conforme a gente teve algumas atualizações nas últimas semanas agora, mas tudo que foi atualizado, né, já tá no ar. Então, isso aqui já está lá para vocês entenderem um pouco dos tempos, né? A gente indicou aqui como fast track, né, o que seria a revisão do questionário 2020, como o Aaron comentou, né? Então, a gente está no período agora da consulta pública, acontecendo hoje o webinar, né, que é a segunda casinha aqui em 6 de abril. E a ideia é a gente ter uma audiência pública para dar uma devolutiva do que a gente receber de contribuição no período agora da consulta, né? A gente dá uma passada geral em como que vai ficar o questionário, né? Assim, pelo que a gente tem percebido, até pela proposta desse ano, a ideia é que mude muito pouco, né, o questionário, mas de qualquer forma a gente apresenta as mudanças finais, né, para 2020, nessa ocasião agora em 6 de maio. Provavelmente também vai ser um webinar nesse formato que a gente está realizando hoje, né? A ideia desse ano, como a gente está mudando um pouco o questionário e como a gente está entendendo que as empresas precisariam, quanto mais tempo a gente conseguir liberar para as empresas para preencherem o questionário melhor, a gente vai lançar a versão em PDF do questionário no dia 25 de maio, né? E aí a gente corre para trabalhar essas mudanças, né, que serão poucas, do PDF para o sistema, né, para que as empresas possam começar a preencher o questionário em 1º de junho, né, antecipando esse ano, e com uma novidade, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho melhor sobre essa novidade, mas esticando, né, o preenchimento do questionário até o dia 31 de agosto. Então, esse ano a gente esticou bem esse período, né, e a ideia é mesmo para melhorar o trabalho das empresas, considerando aquela empresa que tem que levantar informações das controladas, tem que envolver muita pessoa para trabalhar nesse preenchimento do questionário, para a empresa ter mais tempo, considerando que as pessoas não estão juntas lá na empresa, está cada um trabalhando da sua casa, né, como a gente espera. A gente também manteve, né, aquele webinar de envio de evidências, esse ano vai ser em 5 de agosto, né, como a gente atrasou um pouco o questionário, a gente atrasa também um pouco o webinar, né, mas também mantido aquele webinar explicando sobre a etapa de envio de evidências, né. A pessoa já perguntando sobre a data de corte, daqui 2 slides eu vou entrar nesse detalhe, né? A gente, então, em 4 de setembro, indica quais os itens estão para comprovação, e aí os envios de documentos de 4 de setembro a 11 de setembro, isso aqui não teve como a gente flexibilizar, né, porque a gente tem todo um calendário com a KPMG também para poder verificar as evidências, né? Então, de 14 de setembro a 30 de outubro, a nossa equipe, com a equipe da KPMG, faz essa revisão de evidências, né? Depois no webinar, né, é explicado melhor, mas não muda nada no formato, então a empresa tem até 2 oportunidades de mandar até 5 documentos e evidenciar suas respostas, né? A gente faz a consolidação desse documento no final de outubro, início de novembro, e aí, né, tem as caixinhas em azul escuro marcadas ali, que são as reuniões do Conselho do ISE, né, 24 do 11. Tem uma reunião do Conselho do ISE em que a gente apresenta a consolidação, né, da performance das empresas, tanto com relação ao preenchimento do questionário quanto à análise das evidências, e o Conselho é uma reunião de dia inteiro, né, considerando esses 2 fatores e mais o conhecimento que eles têm das empresas e a ponderação que é feita entre os conselheiros, eles decidem quais empresas vão entrar ou não na carteira do ano que vem. E aí, a partir dessa decisão, em 24 de novembro, em 2 de dezembro, a gente faz a coletiva de imprensa, né, para informar a imprensa sobre essas empresas. E antes disso, claro, a gente manda e-mail para as empresas, avisando para aquelas empresas quem entrou e quem não entrou na carteira. Acho que é importante lembrar, né, para quem está chegando agora, que se a empresa participa do processo, mas ela não entra na carteira, né, a gente mantém total sigilo com relação à participação dessas empresas, né, então ninguém fica sabendo se participou ou não. Aí, a propósito, como o Aaron já tinha comentado, no dia 3 de dezembro, a gente fazia o lançamento da carteira e também uma celebração, né, no Fórum ISE 15 anos, né, para comemorar o aniversário do ISE. Então, de maneira geral, esse é o nosso calendário. Aquelas caixinhas azul claro, o Aaron já comentou, né, que tem a ver com o processo do ciclo longo. Eu lembro que as inscrições foram abertas em 27 de fevereiro e vão seguir também a 31 de agosto, né? E que agora, né, a gente já está disponível, né, também nossa ocasião, né, de fazer reunião com as empresas para tirarem dúvidas sobre o questionário. Esse ano vai ter que ser tudo online, né, mas estamos à disposição das empresas participantes também para tirar dúvidas sobre o questionário. Isso também vai ter dia 31 de agosto. Então, o calendário geral é esse. Entrando aqui, né, então agora no trabalho desse ano, né, no Fast Track, né,
A gente, diferente dos outros anos, a gente não está tendo aqueles 3 dias de workshop, né? Mas a gente envolveu e estamos aqui com a participação nesse webinar, né, dos nossos coordenadores de dimensão. E como o Aron comentou, né, a gente fez uma encomenda então para eles, né, que como esse ano a ideia era mudar pouco o questionário, entendendo que a gente vai mudar muito o questionário a partir do ano que vem, a gente pediu aos coordenadores então que olhassem aspectos específicos do questionário, né? Então coisas que a gente anotou no ano passado, algum problema de formato de pergunta, ou alguma atualização de alguma legislação, alguma coisa mais pontual assim que veio do ano passado identificado como um problema, né, a partir do feedback das empresas em 2019, né, então fazer algum ajuste com relação a isso. E também a gente fez um pedido para que os coordenadores tirassem, né, editassem aquelas perguntas que não estão mais diferenciando uma empresa da outra, né. E aí, nesse sentido, até com o olhar não só das empresas que entraram na carteira, mas até daquelas empresas que participaram e não entraram, né? Mas aquelas perguntas que todo mundo já responde, né? Que estava ali no questionário, às vezes até para manter, né, a pauta de um determinado tema, mas que não estão mais discriminando uma empresa da outra. Então, eventualmente, a gente optou, eu vou mostrar para vocês em quais dimensões, né? Por ou tirar a pergunta ou fazer alguma edição da pergunta já esse ano, mas foi realmente muito pouca coisa, né? A gente está mesmo guardando, preservando o questionário em relação ao que as empresas responderam no ano passado para esse ano, e aí ano que vem a gente reforma a casa, né? Então, para quem não conhece, né, a consulta pública está no nosso site, né, easyb3.com.br, esse é o banner em que está a consulta já na home do site. Então, clicando nesse banner, né, a empresa vai entrar e aí tem a tela de apresentação com todas as dimensões, né? Então, a pessoa clica, né, no link da dimensão que ela quer ver e vai entrar especificamente para ver o questionário, as mudanças naquela determinada dimensão, né? Então, o período disso é de 23 de março a 24 de abril, está aqui o site do Easy, não é? Entrando na consulta, o que a empresa vê, né? Ela vê essa telinha, Arão, se puder clicar mais uma vez, em que nessa telinha, por critério, por indicador e por pergunta, a empresa tem um botãozinho que é esse balãozinho, em que ela consegue, a pessoa, né, na empresa, em que a pessoa consegue se identificar e mandar sua contribuição, né, seu comentário com relação àquele critério ou aquele indicador ou com relação à pergunta, né? Então, no box do lado, né, desse do balãozinho, a pessoa consegue ver se já vê algum comentário para aquela pergunta. Nossa equipe recebe esses comentários, a gente aprova o comentário e publica, mas isso acontece quase que na mesma hora, né, que a pessoa manda o comentário. Então, ela pode ir passando por dimensões, por pergunta e incluindo os comentários, as sugestões com relação àquela determinada pergunta, né? Pode passar. Entrando no sistema também, pode clicar mais uma, Aron. No início, né, de cada dimensão, a gente tem ali onde está marcadinho de rosa, né, questionário com marcas de alteração. Então, os questionários em PDF, né, com as marcas de alteração em cada uma das dimensões estão lá dentro, né, do sistema. Então, quem quiser fazer dar uma olhada mais geral, assim, o que mudou, qual pergunta que mudou, né? Por dimensão, esses PDFs estão lá, então tá fácil também de encontrar e ver o que mudou, né? E aí a pessoa tem a oportunidade de entrar lá e comentar sobre essa mudança, né? Então, falando por dimensões, né, o que a gente está propondo de mudança, né? Qual que foi o resultado do trabalho com os coordenadores de dimensão, né? Acho que antes de entrar nessa parte dos coordenadores, tem uma orientação geral que o Aron estava comentando, né? Que no questionário a gente geralmente coloca ali, né? Tipo, a empresa no último ano, nos últimos 2 anos, nos últimos 3 anos, né? O período de ano para o questionário do Easy, ele vai continuar sendo, né, de 1º de julho de 2019 a 30 de junho de 2020, né? No caso desse ano, com exceção daquelas perguntas em que a gente estabelece exatamente qual que é o prazo que a gente está procurando saber, né, com aquela pergunta. Porém, por conta do isolamento e todas as consequências todas que estão acontecendo por conta da pandemia, a gente, na etapa de verificação de evidências, a gente vai aceitar documentos, né, que comprovem, né, determinadas ações ocorridas até o dia 31 de agosto, que é o prazo de preenchimento do questionário, né? Não sei se o Aron quer comentar alguma coisa sobre isso. Sim, eu acho que está bem claro, acho que você explicou bem, e tinha aparecido uma pergunta aqui também no chat, eu tinha respondido, dando exemplo de que
está falando, por exemplo, de uma ata que tem que ser publicada e a reunião só aconteceu em julho, né? Ou uma política que foi aprovada e publicada num período depois de 30 de junho. É disso que a gente está falando, ou seja, a duração do ano continua sendo de 12 meses, né, que vai até 30 de junho, que é a data que se referem aos cálculos que são feitos, aquelas coisas todas. Mas tem essa extensão, né, para a produção de evidências que exatamente a gente acha que vai ajudar as empresas a poderem ir com mais calma nesse caminho. Qualquer outra dúvida adicional a gente pode falar no final, né, sobre isso. Então vamos lá, vamos começar pela dimensão ambiental. Uma coisa que entrou no chat aqui, no calendário, está envio de evidências em 5/8. Talvez esteja errado no calendário, obrigado pelo alerta. Se puder mandou aqui voltar. no privado, a gente vai conferir. Tá? Se há chance do questionário final não ser o mesmo que consta na consulta pública. O questionário final, ele pode ter algum ajuste, como todo ano, né? Assim, a gente acredita que vai ser bem pouco, porque ele já foi bem revisto com cuidado e tem poucas mudanças. Mas assim, a audiência pública é quando a gente finalmente fecha o questionário. Não é? Quer esclarecer? Desculpa, eu pulei. Não, é isso. A Renata perguntou, né, se tem chance de não ser o mesmo da consulta pública. Né? Por isso que em 6/5, Renata, a gente vai divulgar o que aconteceu, né, durante essa consulta pública. E assim, em 6/5, vocês conhecem o questionário final, né, por meio da nossa apresentação. E aí, em 25 de maio, vocês têm o material já para ver o questionário finalizado, né? Mas, como o Aron está comentando, provavelmente nossa expectativa é que realmente seja pouca coisa mesmo que a gente mude esse ano, né? A partir do que eu vou mostrar agora. Aron? Então tá, então começando a dimensão ambiental, né? Dimensão ambiental A, B e C, o Alcir, eu acredito que ele esteja online aqui, então qualquer coisa eu peço que ele me complemente, né? Então, o que aconteceu, né, na AMB esse ano? A gente, a princípio, tirou 4 perguntas, né? Então, 4 perguntas saíram inteiras. A primeira pergunta é com relação à implementação da política ambiental. Então, a gente tem aquela pergunta que pergunta se a empresa tem ou não política ambiental. E aí foi uma pergunta que é um desdobramento dessa, que é falando sobre a implementação da política. O mesmo aconteceu para a política de saúde e segurança no trabalho, né? Também saiu. E nos 2 casos, porque elas não discriminavam mais empresas. Então, todo mundo que estava falando que tinha política estava completando tudo que a gente perguntava sobre a implementação dessa política, né? A gente também tirou uma pergunta que é sobre o nível do reporte do principal gestor ambiental, também que não estava discriminando mais uma empresa da outra. Então, a gente entendeu que não era o caso de manter. E para os questionários das dimensões A e B, né, que são de extração e de industrialização, né, de operação, saiu a pergunta sobre gestão de emissão e resíduos críticos, né? Então, também naquele caso, a gente não tem essa pergunta para a dimensão ABC, mas nesse caso aqui a gente entendeu que não poderia ser retirada já esse ano. No trabalho também o Alcir está propondo a exclusão de alternativas, né? Não a pergunta inteira, mas aquelas alternativas, as primeiras de cada pergunta, que são as mais básicas, né? Então, também, em casos que foi avaliado que todo mundo estava respondendo aquilo foi tirado também, né? Para simplificar. E também foi implementado vários ajustes, mas ajustes pontuais ali no protocolo, né? Algum esclarecimento sobre alguma pergunta e tal, mas é coisa mais pontual. Então, no geral, foi isso. Qualquer coisa, se tiver alguma dúvida, acho que a gente pode voltar com o Alcir na hora das perguntas e respostas, né? Para a dimensão ambiental, para as instituições financeiras, a gente, a princípio, manteve o questionário de 2019, né? Foi feito só algum ajuste, como comentei, de protocolo, de explicação das perguntas, mas a ideia é trabalhar mais essa dimensão com a setorização, né? A partir do ano que vem, a gente já tem um mapa grande de coisas que precisam ser arrumadas ali, né? Ajustadas dentro da dimensão, acho que aperfeiçoada seria o melhor termo, né? A gente aqui na dimensão econômico-financeira, né, até voltando aqui na dimensão ambiental IF, a equipe do WWF, né, então é a Roberta Simonetti e a Paula Peirão, e elas que fizeram esse trabalho. Passando para a dimensão econômico-financeira, no momento a gente está sem um coordenador técnico dessa dimensão, então a gente fez um último alinhamento com o Eduardo Flores, né, que coordenou até o início desse ano a econômico-financeira, e a gente fez só uma atualização mesmo em uma pergunta, fazer uma referência à GRI que precisava ser atualizada, né? Mas o questionário se manteve.
Na dimensão geral, né, o Aron é o próprio coordenador e a gente, a princípio, só tirou 2 perguntas, que era uma pergunta mãe e uma pergunta filha sobre o financiamento de candidatos e partidos. Essa pergunta até porque venceu o prazo dela, a gente perguntava se a empresa tinha financiado candidatos e partidos nos últimos tantos anos e a partir da data, né, acompanhando a legislação, essa pergunta não é mais aplicável, então ela caiu fora esse ano. E a gente também fez alguns ajustes aí em protocolos e enunciados mais pontuais mesmo, né? Na dimensão governança corporativa, o ciclo Luiz Marta está aqui, pode ser que a gente precise entrar na perguntas e respostas, tá? Porque foi uma dimensão que a gente mexeu bastante, né? Então, no caso da Gov, a gente excluiu 11 perguntas, né? A equipe que trabalhou foi o Luiz Marta e o Eduardo Matos, lá do IBGC. E os temas das perguntas que saíram, né? O primeiro dos temas são práticas, uma pergunta sobre práticas relacionadas às assembleias. Tem várias perguntas sobre assembleias, essa é específica sobre práticas relacionadas a elas. Caiu também uma pergunta sobre formato de controle da companhia, né? Então, aquela pergunta falava sobre estruturas piramidais, forma direta. Essa pergunta caiu. Caiu também uma das perguntas sobre companhias de economia mista, né, que falava sobre os objetivos dessas companhias, né, e nesses casos todos com aquela régua de pergunta que não discrimina mais uma empresa da outra, né, então que estavam lá só mesmo para manter uma pauta, né, de boa governança corporativa, né, então essas perguntas também, a gente enxugou o questionário pensando nessas perguntas que não estavam mesmo diferenciando uma empresa da outra. Também caiu uma pergunta sobre a forma de participação de executivos, né, no conselho de administração. A gente tirou a pergunta sobre o percentual de conselheiros independentes no conselho, não é? Saiu uma das perguntas sobre função de secretaria do conselho, né, ou secretaria de governança. Saiu uma pergunta sobre processo de avaliação dos demais executivos, né, da companhia pelo principal executivo, né, pelo CEO. Saiu uma pergunta sobre a periodicidade, são 3 perguntas, na verdade, sobre periodicidade e formato das reuniões do comitê de auditoria, né? Então, tinha uma pauta grande e todo mundo já, quem tem esses comitês, já preenchendo as suas práticas, então também a gente não tinha nenhuma forma de discriminar uma empresa da outra nesse sentido, né? E caiu uma pergunta sobre o modelo de governança corporativa e a sua disponibilidade no site, né? Então, a gente já trata esse tema em diversas outras perguntas, nesse caso, como também não estava discriminando a empresa da outra, essa pergunta saiu. Continuando ainda na pauta da Gov, assim como em outras dimensões, né? Teve pergunta que se manteve, mas que saiu algumas alternativas, né? Principalmente aquelas mais básicas que não diferenciavam uma empresa da outra. E aconteceram alguns ajustes até no nível de reordenar a alternativa, então para ficar mais claro da alternativa mais simples para mais sofisticada, né? Essa alternativa de resposta em uma pergunta. E teve uma pergunta também que ela era de múltipla escolha, passou a ser pergunta de escolha única, né? Então tivemos também alguns ajustes pontuais, né? Então, assim, a Gov realmente foi uma empresa foi uma dimensão que mais mudou, assim, considerando a pauta de governança corporativa, né? E o fato das empresas, por ser uma coisa muito regulada, né? Já estarem atendendo bem aquele conjunto de perguntas que eu mencionei agora em cima, né? Sobre o CDP, a gente já falou bem, né, no bloco anterior, mas a ideia é a gente manter na íntegra o questionário do ano passado, inclusive com aquela estrutura de trilhas, né? Então, na pergunta CLI 1 e CLI 1.1, a gente pergunta se a empresa tem uma análise de materialidade e que inclua, né, os temas da mudança do clima. E aí a gente até entra naquele foco, se é sobre adaptação à mudança do clima e mitigação da mudança do clima, ou se é uma ou se é outra, se são as duas, a partir do que a empresa responde, ela é configurado o questionário para ela responder a partir desse divisor ali no início, né? Isso vai se manter para o questionário desse ano, né? No último ano da CLI. E o que mudou é que no ano passado a gente tinha tornado obrigatório, né, a apresentação das evidências da CLI 1.1 como um item adicional para a mudança do clima. Então tinha aquela pergunta que era sorteada, né, e a pergunta adicional obrigatória. A partir desse ano, considerando a avaliação que a gente teve no ano passado e uma boa performance das empresas com relação a essa pergunta, a gente entendeu que seria importante manter a pergunta, mas manter na parte do sorteio. Então, a gente não vai ter duas indicações para mudança do clima, vamos ter uma só, que vai ser definida por sorteio, e certamente a CLI 1.1 vai estar nesse sorteio, né? E de novidade, no final, só matar aqui, eu já te passo.
No final, a gente incluiu uma nova pergunta, né, que não vai ter pontuação, mas é uma pergunta que vai ajudar a gente nesse preparo, né, do trabalho para o ano que vem, em que a gente quer saber se a empresa aderiu ou não, né, se a empresa participa ou não do CDP e em que período, né? Então, é uma novidade que tem no final do questionário, mas não prejudica a nota da empresa, né? Pode falar. Só um alerta rápido, uma coisa que, discutindo essa questão das trilhas, né, em que a gente coloca mais ênfase em a materialidade, né, de adaptação ou de mitigação de mudança do clima, só alertando que o CDP não tem, né, uma divisão como essa, e é bem abrangente, ele faz perguntas sobre todo o conjunto. Então, assim, acho que é importante as empresas pensarem que para o ano que vem o questionário que elas vão estar respondendo é um questionário bem abrangente, né, que não divide essas trilhas, que é o do CDP. Então, para não criar ruído, nós mantivemos, como foi no último ano, mas é importante estar alerta que, entrando no CDP, é o formato CDP. Então, quem quiser, já pensando no ano que vem, é legal começar a se familiarizar com a forma como o CDP faz essas perguntas. Pode seguir. A dimensão natureza do produto, né? No último ano dessa dimensão, a gente está mantendo ela na íntegra, né? O coordenador é o Aron. Não teve nenhuma mudança. Dimensão social, né? A gente fez o trabalho, então, com a Sônia Loureira, que é a coordenadora da dimensão, e nesse trabalho a gente excluiu 4 perguntas, né? Então, naquela mesma linha de perguntas que não mais discriminam uma empresa da outra, né? A gente tirou uma pergunta sobre as normas de infraestrutura de acessibilidade adotadas pela companhia, entendendo que todo mundo já estava respondendo com bom nível nessa pergunta. Sobre mecanismos formais, né, de denúncia pelos funcionários, não denúncia dos funcionários, né? Deixa eu escrever errado aí, mas é mecanismo que os funcionários podem usar para fazer denúncias dentro das empresas, né? Eventualmente até denunciando outro funcionário, aí caberia a minha alternativa. A gente também tirou uma pergunta sobre o programa estruturado de voluntariado, então também é uma prática que está bem consolidada entre as empresas participantes, né? E uma pergunta que é complementar com relação ao tema de aprendizes, que é sobre o benefício social dos contratos de aprendizagem. Então, aquelas empresas que indicam, né, que tem esses contratos, a gente tirou uma pergunta que era sobre os benefícios dos contratos, porque realmente também não estava discriminando uma empresa da outra. As demais perguntas, elas foram mantidas na íntegra, né, e considerando que assim, a dimensão social é uma dimensão grande, que a gente analisou muito, né, com a Sônia, essa coisa dos temas se repetirem, né? Então, a gente pergunta lá se a empresa tem uma política, a gente pergunta se a empresa implementa essa política, se ela faz a gestão dessa política, né? Então, é uma dimensão em que os temas voltam muitas vezes na estrutura atual do questionário e a gente tem a expectativa de enxugar bem esse questionário, né? Esse conjunto de perguntas, quando a gente fizer a focalização não só por setor, mas por temas, né? Então, a gente conseguir ser mais objetivo na hora de tratar os temas, né? Então, por esse ano, só essas 4 perguntas saíram, mas para o ano que vem vai ter bastante coisa para a gente apresentar na área social. E aí, com isso, eu entro na parte de dúvidas e contribuições e lembro que os coordenadores estão acompanhando aqui também, então se alguém tiver alguma pergunta específica para alguma dimensão, para algum coordenador, estamos todos aqui. O chat está quietinho ali. Não sei se a Gleice quer comentar alguma coisa, né? Já fui passando, vi que ela apareceu ali, se tem alguma coisa, um comentário mais geral, né? A Gleice tem uma legitimidade para criticar, porque ela conhece bem mais que eu, né? O questionário. Pois é, bem crítica e, enfim, o pedido para os coordenadores das dimensões esse ano foi justamente já neste ano buscar o que era possível em termos de redução até do questionário para que, enfim, a gente atendesse aí também alguns pedidos. Eu sempre brinco que eu uso um exemplo da dimensão, você me perdoe, mas é um exemplo da dimensão de mudança de dimensão ambiental, que é uma pergunta que tem umas 10 linhas de enunciado, 50 de protocolo, vai de A a V e tem 5 colunas. Então, a gente sabe o nível de complexidade desse tipo de questão para as empresas. Então, já é um exercício esse ano de olhar, né, de uma outra forma para o questionário e propor algumas reduções na medida que a gente entende que para o ano que vem a gente vai ter aí um questionário muito mais
conectado com o que é material para as companhias. Então, de forma geral, já foi um exercício aí dos coordenadores, já agradeço, né, antecipadamente, enfim, para as empresas a gente entende também que para esse ano é um ano atípico, que imagino que vocês terão aí muitas questões de como dividir esse questionário, de como compartilhar na companhia, dado que em muitas áreas estarão com focos bem diferentes, né? Com todo o contexto de crise que a gente está vivendo. Então, uma oportunidade de trazer um questionário um pouco mais enxuto e aí estendendo o prazo de alguns entregáveis. Então, por exemplo, as evidências, a gente sabe que tem empresa que muito provavelmente só vai conseguir ter um relatório anual, o relatório de sustentabilidade auditado em junho, julho. Então, esse tipo de documento, no prazo de envio das evidências, ele vai poder ser considerado. Então, o recorte, né, de algumas evidências poderão seguir 31 de agosto. Alguma reunião de comitê que, nesse contexto, ficou para frente, que tinha um tema específico de evidência de alguma questão, então também a gente vai considerar. Então, é nesse contexto todo que a gente também traz essas pequenas mudanças esse ano, uma flexibilização de questionário e um convite para que vocês participem conosco ao longo desse processo do ano, na construção do que vai ser o ISE 2021. Tá ótimo. Enquanto a Gleice apresentava, eu teve algumas dúvidas sobre se esse ano a gente já não ia ter 7 dimensões, esse ano a gente vai ter 7 dimensões, porém com aquelas mudanças que estão nos slides que eu apresentei, né? Então mantém 7 dimensões, sim, e esse ano ainda não teremos o CDP substituindo o questionário, né? A gente só pergunta se a empresa faz ou não o CDP para a gente ter um tipo de censo, né, das empresas, para a gente entender das participantes como que está a adesão ou não. O Lauro está complementando aqui, mas é isso, né? Isso que eu ia comentar. O CDP não é obrigatório, mas te recomendo que a empresa já comece a responder no ciclo desse ano, considerando que no ano que vem isso vai ser a informação que a gente vai usar no processo seletivo. E neste ano não é obrigatório e a gente vai usar a dimensão mudança do clima normal, como foi no ano passado. Só que pensando em termos de ciclos, né, seria conveniente para a empresa que ainda não está no CDP já começar a participar nesse ano aqui para poder já ter a sua nota, já poder estar mais escolado no assunto. Tem uma pergunta que veio no privado, mas acho que dá para responder no geral, sobre a diferença entre entrar como treineira, como elegível ou fazer o simulado, né? E a pessoa comenta que acredita que vale a pena entrar já como elegível, já que a empresa que não é selecionada ela tem a sua participação mantida em sigilo. Sim, essa é a nossa sugestão. Então, a gente incentiva muito que as empresas, mesmo que ela acredite que não vai entrar na carteira, ou que ela está no começo, é o primeiro ano, a gente recomenda que ela participe como elegível. Primeiro porque, como elegível, ela tem toda a parte de verificação de evidências, que nas outras formas, tanto simulado como treineira, não acontece. Então, assim, para ela ter a sensação plena do que é participar de um processo seletivo do ISE e ter uma devolutiva quantitativa e qualitativa, é importante ela estar como elegível. Então, essa realmente é o que dá o feeling e, sim, tem essa questão de que a empresa ela não é exposta caso ela tenha um desempenho ruim, né? Então, ela só vai aparecer se ela tiver na carteira, aí sim as respostas dela ao questionário vão estar públicas. A gente recomenda muito que participe como elegível. E um ponto importante também, nada impede que uma empresa faça o simulado e participe como elegível no mesmo ano. Então, assim, quando uma empresa responde o simulado, por exemplo, agora, né, o que ela vai responder? Ela vai responder o questionário do ano passado e vai receber instantaneamente a comparação dela com o desempenho das empresas que responderam no ano passado e que, portanto, estão na carteira desse ano. Então, ainda mais num ano como esse, que o questionário muda pouco, é bem interessante você responder o simulado para entender como é que seria o seu desempenho, inclusive comparando com as empresas que hoje estão na carteira. Se você, a empresa, quiser, neste mesmo ano, participar como elegível, você pode, né, faz a inscrição como elegível, são 2 inscrições, mas você participa e faz o processo como um todo. Então, nada impede que uma empresa faça simulado e participe como elegível no mesmo ano.
Aí fazer o simulado seria mais para entender onde ela está, se preparar para a resposta para valer como elegível. Então, uma pergunta sobre, na geral, que teve poucas mudanças. A gente viu com cuidado, geral, a gente acredita que lá vai ter bastante mudança, mas a partir só do ano que vem. Por que a gente não fez mudanças maiores nesse ano? Pela estrutura da dimensão, pela maneira como está feita a ponderação, seria muito complicado a gente sair tirando perguntas sem ter um processo mesmo de reorganização mais amplo. Né? Diferente da governança corporativa, que é bem regulada, né, e permite fazer uma mudança grande como essa que foi feita sem, vamos assim, alterar estruturalmente o questionário, na geral isso ia ser muito difícil de fazer. Então a gente entendeu que era melhor fazer pouca coisa esse ano, mas aí quando tiver mudança estrutural no ano que vem, sim, ela vai mudar bastante. Mas nesse ano não deve ter grande mudança. Algo mais? Pessoal, lembrando, né, a gente teve até por e-mail, chegou essa dúvida, né, lembrando que a gravação, né, e os slides de hoje vão estar no site, né, a partir de amanhã, a gente corre eventualmente até hoje no fim do dia, né, então ali a gente tem atividades, apresentações, vai estar ali, né, esse material e também dentro da página da consulta pública, eu vou colocar tanto os slides em PDF quanto a gravação de hoje, né. Então, quem entrou depois do início, ou quem precisou sair e voltou, né? Ou quem precisa circular esse material dentro da companhia, a informação vai estar lá disponível para vocês, né? A gente corre hoje ainda para o mais breve possível subir tudo para vocês lá. Ok. Então, seguindo aqui, o chat já está mais tranquilo. Obviamente, perguntas adicionais é só escrever para contato@isb3.com.br, né? A gente vai estar aí. Então, aqui o calendário, acho que a gente já passou por ele, só para lembrar aqui no final, né? Acho que não precisamos comentar nada mais. Lembrando da audiência pública, então, 6 de maio de 2020, das 14 às 16, vai ser no formato de webinar, né? Independente das questões de pandemia ou não, já está definido que é no formato webinar, e isso vai ser resolvido. E, por último, os valores, que também tinham perguntado, sobre as taxas de inscrição, isso está disponível no site. Então, né, só para constar aqui nos slides também, lembrando que a taxa de inscrição básica ela cobre uma holding operacional e até uma controlada, ou uma holding não operacional e até 2 controladas. Caso haja controladas além dessa quantidade, tem uma taxa adicional de 1.800 por controlada excedente, né, dentro desse critério, porque isso tem um custo variável de avaliação de mais evidências quando tem um número maior de controlados. Acho que era isso. Aqui tem os contatos da equipe, tanto da B3 Sustentabilidade quanto da ABC. Para caso alguém tenha alguma dúvida adicional, nós estamos sempre à disposição aí para ajudar no que for necessário e esclarecer qualquer dúvida adicional. Gleice, quer fazer um comentário de encerramento? Quero sim. Quero agradecer a participação de todos vocês nesse webinar. Contar, né, pedir para que vocês estejam conosco ao longo desse ano nesse processo de revisão. E acho que mais até importante, até dado o nosso tempo, a gente não vai conseguir abrir aqui, mas eu gostaria muito que a gente recebesse comentários de vocês sobre esse processo de mudança, se vocês acham positivo, se, enfim, o que a gente tem aí de oportunidades. Então, tem aí meu e-mail, tem o telefone celular, o WhatsApp, fiquem à vontade de entrar em contato. E a gente tem também o easy@b3.com.br. Então, por favor, né, se vocês puderem encaminhar seus comentários sobre todo esse processo que a gente está promovendo, né, de mudança para o Easy para 2021, eu super agradeço. Então, em nome da Bolsa, em nome da B3, contamos com a participação de vocês nesse ano, no processo de 2020, né, para que a gente tenha aí no final do ano uma carteira que volte a ter as 40 empresas. Esse é um desafio que a gente quer, né, estabelecer aí para esse ano. Então, hoje a gente tem 30 empresas, né, agradeço a participação dessas 30 e a gente tem aí um desafio bom de buscar a composição com 40 companhias. Então, estamos
à disposição de vocês, se quiserem marcar conversas específicas, discutir algum tema. Esse é um outro tipo de mudança que a gente quer promover também, como o B3, de estar mais próximo, né, das empresas, mais próximos dos nossos clientes, né, no plano estratégico da própria companhia, o cliente está no centro, então vocês, nossos clientes, também estão no centro, estamos à disposição para trabalhar em conjunto ao longo desse ano. Obrigada. Aron, Renato, algo para finalizar? Acho que é isso mesmo, agradecer a todo mundo, acho que estamos contentes com a participação aqui, né? 175 no pico, 142 no final, mesmo com 1h30. 189 no pico, né? 189. No pico. Eu devia estar falando no virado. Então é isso, gente. Obrigadão, acho que estamos felizes aqui. Nunca tivemos tantas pessoas num seminário de abertura. Valeu, então. Obrigada, gente. Boa semana para vocês. Um beijo. Se encerram nossas transmissões.